Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 9, de 30 de novembro de 2025. Estamos aí prestes a encerrar o ano e também esse último trimestre. Estou postando aí o comentário um pouco atrasado, pois não tive a mínima condição devido ao trabalho, final de ano, época em que nós estamos na escola envolvidos com atividades avaliativas aí do final do ano, aulas de recuperação, atualização de cadernetas e de fato essas duas últimas semanas que vem ainda serão semanas de bastante atividades aí para encerrarmos aí o ano letivo. Mas dou graças a Deus pela oportunidade de poder postar esse vídeo. Sei que alguns dos poucos que acompanham o trabalho, apesar de um número razoável de inscritos, mas a gente percebe que nem todos assistem aos vídeos, mas que esse registro ele fique, quem sabe, para uma posteridade que precise, ou que uma geração sedenta da palavra de Deus, que eu creio que um dia há de se levantar essa geração, onde as pessoas buscarão desesperadamente pela palavra de Deus, mas não vai encontrar. Mas estou fazendo a minha parte, estou cumprindo com o meu ministério. Bem, a lição de hoje nós temos aí como título vontade, o que move o ser humano. Essa lição ela nos dará a oportunidade de falar sobre uma das faculdades que Deus colocou o homem feito a sua imagem, a sua semelhança, e essa faculdade é exatamente a vontade. Eu costumo dizer que às vezes questiona-se a ideia do livre-arbítrio, o homem tem ou não tem o livre-arbítrio, perdeu ou não perdeu o livre-arbítrio totalmente, mas se há um aspecto onde o homem ele mais se parece com Deus, é exatamente na vontade. Deus, ele não só tem vontade, mas ele pode fazer todas as coisas. O homem ele pode ter vontade infinita. A questão é que ele está limitado porque ele não é Deus. Mas o desejo, a vontade, ela é livre. São infinitas as possibilidades, as sensações de vontades da alma do homem, do espírito do homem que deseja fazer a vontade de Deus, e a alma fazer a vontade da carne, de toda a concupiscência que envolve o homem. Mas na vontade eu diria que dentro do nosso aspecto constitutivo, a vontade é onde nós somos bastante livres, exatamente na vontade, no querer, mas querer não é poder. O textuário da nossa lição nos apresenta algo bem interessante, porque ele vai inclusive ser retomado logo no início da leitura bíblica em classe, aí em Gálatas 5,16, quando nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, louvado seja Deus. Depois vou estar comentando esse texto. A verdade prática nos diz o seguinte: guiados por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Aqui é importante nós observarmos que nós podemos e desejamos de forma infinita. Nossa vontade, como falei, é a maior expressão de liberdade dentro das nossas faculdades, é na nossa vontade, nos nossos desejos. Porém, aqui o texto
da verdade prática, ele vem nos alertar que quando essa vontade infinita, quando nossa vontade ela é guiada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, ela é uma bênção para nós, é uma bênção para a existência humana quando a sua vontade é guiada pela vontade de Deus. Porém, o grande desafio para nós seres humanos é exatamente manter a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Ou seja, que o Espírito Santo ele seja forte, opere de maneira profunda no nosso espírito, ele possa despertar o nosso espírito e, aliado ao nosso espírito, ele desperte uma vontade que seja superior à vontade da nossa alma, que é uma inclinação para o mal, e que nós sejamos, pela iluminação do Espírito Santo, convencidos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus no nosso espírito, que por sua vez estará despertado para fazer a vontade de Deus, a nossa consciência, e que nós possamos ter uma vontade, que a nossa vontade seja a vontade de Deus, aquilo que Ele colocar no nosso espírito, nos despertar, a fim de que possamos suplantar a vontade da nossa carne, ou seja, da nossa alma. Em dado momento, vocês perceberão que o texto da lição, aqui o texto bíblico, ele parece um pouco confuso na sua leitura, mas nós estaremos minimamente refletindo sobre o texto bíblico da leitura em classe. Portanto, vamos logo para a leitura bíblica em classe. O primeiro livro aí à nossa disposição para a leitura é Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 21, verso 16 é o verso do textuário. E depois o livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso 15, e depois capítulo 4, verso 13 ao verso de número 17. Lembrando que o título da nossa lição é exatamente a vontade, o que move o ser humano. O ser humano, ele é um ser de vontade. O ser humano, ele é um ser de intencionalidade e nós somos movidos pela vontade. Se não houvesse, se não fôssemos seres de vontade, nós seríamos como uma pedra. Nós não teríamos atividade nenhuma, não alcançaríamos nenhum objetivo na vida, não seríamos seres de conquistas ou de fracassos. Mas a vontade é aquilo que nos move, seja para avançarmos, ou seja para regredirmos, seja para acertar, seja para errarmos. É uma bênção que Deus colocou dentro de nós, porém uma vez que nós somos manchados pelo pecado, a vontade se torna um grande problema para o homem se ela não for submissa à vontade divina, porque a nossa inclinação, a palavra de Deus deixa bem clara, bem claro mesmo, que a nossa inclinação é continuamente para o mal, ou seja, a nossa vontade é fazer aquilo que desagrada a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso número 21, nós estaremos refletindo. O verso 16 do capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, aqui espírito com letra maiúscula, ou seja, andai, sejam dirigidos pelo Espírito Santo. A ideia aqui do andar é do ser direcionado. E aqui, o termo aqui espírito, fala do Espírito de Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, ou não satisfareis, a concupiscência, ou seja, os desejos, a vontade da carne. Aqui é bastante importante nós analisarmos esse texto, que nós temos aqui logo de primeira mão, nós temos que fazer aqui uma observação, que eu acho bastante interessante, bastante pertinente, a gente aproveitar o momento da lição para fazer
algumas reflexões que são temas que nem sempre nós temos a oportunidade de estar refletindo, e quando nós temos aqui essa oportunidade, é bom que a gente o faça, aproveite o máximo tempo. Então aqui nesse primeiro verso, verso 16, Paulo está aconselhando aos Gálatas, a igreja, e é um conselho para nós na atualidade, dizendo o seguinte: andai em espírito, ou seja, sejam guiados pelo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência ou a concupiscência da carne. Concupiscência é exatamente aqui, tem a ver com o desejo, seja por bens materiais ou desejo sexual. Então a palavra concupiscência, ela está ligada geralmente à questão da sexualidade ou à questão dos desejos desenfreado por aquisições de bens materiais. E aqui é interessante nós observarmos que Paulo ele está alertando que se o cristão, e é bom deixarmos bem claro que Paulo está falando aqui para cristãos, para pessoas que servem a Deus, que temem ou que pelo menos desejam servir a Deus, ele está aconselhando que a única maneira dessas pessoas não serem levados pela concupiscência, pelo desejo exagerado, desejo pecaminoso na aquisição de bens ou desejo sexual, a única maneira da pessoa não ser levado, não cumprir a concupiscência, no caso da carne, da alma, carne aqui entenda-se como emoções, sentimentos, a vontade, tudo aquilo que o nosso corpo, enquanto um ambiente de pecado decaído, ele deseja contra a vontade de Deus. Ele está dizendo que a única forma de não atendermos aos caprichos da nossa carne, da nossa alma decaída, é exatamente nós andarmos na direção do Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito, andai em Espírito. E aqui é interessante observar que quando Paulo ele está dizendo andai em Espírito para que não cumprais, ou não venha ser levados pela concupiscência da carne, ele não está falando do espírito humano. Apesar de que o espírito humano é essa parte que Deus colocou no homem, onde ele começa a sua obra, é a centelha de Deus na sua criatura, é a marca do Criador na sua criatura, que nós podemos chamar de consciência, do senso, do certo e do errado. Independente de você crer ou não na existência de Deus, você tem algo divino dentro de você, essa centelha divina que é o seu espírito, a sua consciência, que pode estar aí adormecida, cauterizada pelo pecado. Mas quando Paulo ele diz sobre vencer a concupiscência da carne, não é pelo teu espírito, não é o próprio espírito humano, porque ele foi enfraquecido para as coisas de Deus, e a alma do homem, os desejos, as suas emoções, as concupiscências de um modo geral, seja por bens materiais, pelo sexo, pela imoralidade, ela é que entrou em ação, porque o pecado ele deu à luz a todos esses males, a essas depravações, essas distorções morais de caráter, para que o homem se afastasse de Deus. Então, quando Paulo ele chama aqui a atenção dos irmãos que eles devem andar em espírito, para que eles não venham a cumprir a concupiscência da carne, é que eles devem ser guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem deve guiá-los.
Agora é importante nós observar, porque o próximo texto, aí o verso 17, ele parece bastante complexo, que em dado momento alguém pode não entender esse texto exatamente por dar transparecer, assim, numa leitura não muito acurada, que o Espírito Santo, de uma certa forma, ele briga com a alma do homem ou com a parte espiritual do homem para que o homem não faça a sua própria vontade. É como se o Espírito Santo lutasse contra o homem para ele não realizar a sua vontade, ele fazer tudo aquilo que é contra a sua vontade. Mas quando na verdade, observando de uma forma mais acurada, tanto o verso 16 quanto o verso 17 que nós ainda iremos ler, aqui está falando exatamente de uma parceria do Espírito Santo no espírito do homem, que é a sua consciência, para que esse espírito ele deseja fazer a vontade de Deus. E uma vez que o que há de mais interior no homem é o seu espírito, ele deseja fazer a vontade de Deus e ele está fortalecido pelo Espírito Santo, ele vai conseguir vencer os desejos da alma. E aí sim ele vai conseguir fazer a sua vontade, que na verdade não é a sua vontade, é a vontade do Espírito Santo, que o convenceu de que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. É a vontade do homem, do espírito do homem, aliada ou alinhada à vontade de Deus para poder superar a vontade da carne. Seria essa a leitura mais clara do texto. Aí o verso 17, ele vai dizer o seguinte, esse é o verso complexo. Porque a carne, entenda aqui carne como alma, não é o corpo físico, ele não tem poder para fazer nada. O corpo físico só manifesta as intenções, seja do espírito do homem ou da alma do homem. Então aí o verso 17 ele diz o seguinte, porque a carne, a alma, cobiça contra o espírito, e aqui espírito com letra maiúscula. Ou seja, aqui o que Paulo está dizendo é que a alma do homem não deseja fazer a vontade do Espírito Santo. Ele cobiça, ele luta contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode lutar e vencer a carne, vencer a nossa alma. Então essa é a ideia do texto, porque a carne, seja a alma, cobiça contra o Espírito Santo, que está aqui com letra maiúscula, e o Espírito Santo contra a carne, contra a alma. E estes opõem-se um ao outro, o Espírito Santo opondo-se à alma, à carne do homem, para que não façais o que quereis. Bastante complexo, porque aqui mostra que o Espírito Santo ele vai guerrear contra a alma do homem, a alma vai guerrear contra o Espírito Santo, para que o homem, e no caso aqui é o cristão, não faça a sua vontade. Mas que vontade é essa? A alma não é a alma do homem que quer fazer algo contra o Espírito Santo? É. A alma é a alma do homem. E como é que pode então o Espírito guerrear contra a alma para que o homem, uma vez que o homem ele está lutando contra o Espírito de Deus, o Espírito de Deus lutando contra a alma do homem pecaminosa, para que ela venha ser vencida, para que o homem faça a vontade, a sua vontade, a vontade do homem que serve a Deus, uma vez que esse próprio homem tem uma guerra na sua alma contra o próprio Espírito de Deus. Olha, eu vou reler o texto. Porque a carne, ou seja, a alma, cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A ideia aqui de não façais o que quereis é aqui que remete ao servo de Deus, aos cristãos, aqueles que temem a Deus.
Por quê? Porque há dentro do homem, Paulo fala sobre isso, apesar de leituras de pessoas fazerem leitura diferente, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Alguns tratam esse texto de forma metafórica, que aqui era uma expressão pura e restritamente, de acordo com o contexto imediato do texto. Há uma briga apenas em relação à lei e à graça, mas não que essa leitura ela seja uma leitura equivocada, mas ela não pode se limitar apenas a isso. Essa leitura ela é necessária porque nós sabemos e nós não podemos ignorar que quando nós temos um encontro com Cristo, nós não vivemos constantemente, inteiramente, apenas com o nosso espírito despertado pelo Espírito de Deus e a nossa vontade, debaixo da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus o tempo todo, não. Nós temos que admitir que nós somos fracos, a nossa inclinação é constantemente ruim. Daí a necessidade de nós estarmos crucificados com Cristo, porque estando crucificados com Cristo é a única maneira do Espírito Santo de Deus achar espaço no nosso espírito para poder lutar contra a nossa alma. É a única forma do Espírito Santo convencer o nosso espírito para que ele queira a vontade de Deus e ele lute contra a carne, contra a alma, para fazer essa vontade que nele, no espírito do homem está, que é fazer a vontade de Deus. Então Paulo aqui ele está apresentando que há uma cobiça, há uma guerra da alma do homem contra o Espírito Santo e do espírito contra a alma do homem, a fim de que, pelo lado do Espírito Santo, o homem venha cumprir a vontade de Deus, o cristão venha cumprir a vontade de Deus, que é isso que o seu espírito mais almeja, é fazer a vontade de Deus, e que ele não seja vencido por essa parte que também há no homem, que é a parte da alma, que cobiça contra a vontade de Deus, portanto, contra o próprio espírito do homem, despertado pelo Espírito de Deus. Esse é o sentido, por mais complexo que o texto pareça. Então aqui, falando de uma maneira mais simples, o Espírito Santo, ele alia-se ao espírito do crente para brigar contra a alma que deseja uma coisa, mas o espírito do homem, convencido pelo Espírito Santo, deseja fazer outra coisa. E só é possível vencer essa guerra contra a alma, que é chamada aqui de carne, se o Espírito Santo, como está no verso 16, estiver guiando a nossa vida. Se vocês andarem no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não cumprireis a vontade da vossa alma. Você entendeu? Então só é possível você fazer a vontade de Deus se o teu espírito estiver fortalecido pelo Espírito Santo, a fim de, aliado ao Espírito Santo, ele vencer a vontade da carne, da sua alma, que é sempre, continuamente, mal. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui a referência que eu falo da leitura que se faz dessa guerra entre o Espírito da graça, da liberdade que há em Cristo, e a lei que vem demonstrar o estado de pecado do homem. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da graça, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são? Quais são as obras da carne? Quais são os desejos, as concupiscências da carne e da alma? É a prostituição, a impureza, e prostituição aqui é uma amostra de um pecado sexual que abrange todos os tipos de pecados, seja, no caso, a prostituição em si, seja a fornicação,
seja o adultério, seja a homossexualidade, qualquer tipo de impureza sexual. Então aqui as obras da carne são exatamente o que? Prostituição, impureza, em todo sentido falando, tanto na carne quanto nos pensamentos, a impureza de um modo geral, a impureza, a lascívia, a idolatria, obra da carne, feitiçaria, inimizades, porfias, ou seja, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqui o apóstolo ele cita algumas obras da carne, mas não há uma lista exaustiva, porque a vontade do homem ela é infinita, então não há como exaurir, não há uma lista aqui exaustiva dos pecados da carne, como também não há lista exaustiva do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, dos dons ministeriais. Deus tem inúmeros dons, a Bíblia dá a amostra de alguns. Aqui também temos a amostra de algumas obras da carne, representando todas as demais obras da carne. Então essas aqui que foram mencionadas, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonaria e coisas semelhantes a essa, ou seja, tudo aquilo que não entrou aqui faz parte desse grupo que não foi citado, que são coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, dessas que falei e de todas que encaixam, semelhantes a essa, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Essa é uma mensagem que parece dura, e na verdade é dura. A mensagem de Cristo, ela tem que ser dura e firme contra o pecado, é que aqueles que vivem uma vida de pecado, eles não herdarão o reino dos céus. Estarão condenados ao inferno. Aqueles que procuram viver uma vida segundo a carne, segundo os desejos da sua alma, tudo aquilo que representa obras da carne, levará o homem para o inferno. Ah, mas nós não somos salvos pelas obras. Exatamente. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Mas o que é a graça de Deus? É Jesus. Como essa graça de Deus é aplicada na nossa vida? Pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo aplica essa graça? Guiando a nossa vida, guiando o nosso espírito para lutar contra essas obras da carne. Então a ideia aqui não é eu deixar de fazer essas coisas para ser salvo, não. A ideia do texto bíblico é, se eu sou salvo, eu luto contra essas coisas, eu não faço essas coisas. Não é possível alguém ser guiado pelo Espírito e estar se inclinando para a concupiscência da carne, porque esses pecados, a Bíblia diz que quem comete esses pecados não herdarão o reino dos céus, irão para o inferno. Então, se você pratica alguma dessas coisas e você tem prazer nelas, uma coisa é você ser tentado, levado e até fraquejar em dado momento da vida. Todos nós estamos sujeitos. Elias era um homem de Deus, mas estava sujeito às mesmas paixões que nós. Mas aqui fala no sentido de você andar, ser guiado, você ter prazer em viver numa vida de pecado. Porque tantos pecados aqui mencionados, como os demais que aqui não forem mencionados, são obras da carne, e os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E só há dois destinos eternos, céu e inferno. Céus é estar com Cristo, com Deus para sempre. Inferno é estar afastado de Deus para sempre e lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. Assim como viver com Deus será um viver eterno. Essa é a realidade do texto bíblico. Aí o livro de Tiago, capítulo de número 1, verso 14,
E o verso 15 nos diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu acho bem interessante aqui o que Tiago ele está dizendo aqui é um recorte dentro do capítulo 1, é que o homem é indesculpável. Você não pode estar atribuindo a outrem ou ao próprio diabo o seu pecado. O homem, desde o Éden, quando ele pecou contra Deus, ele procurou jogar a culpa no outro e não assumir o seu erro. Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, um vai jogando a culpa no outro. Porém, nenhum assume o seu pecado. E o texto está dizendo aqui que cada um é tentado, e aqui a ideia de ser tentado é a ideia exatamente de um passo para a queda, que cada um é atraído, é tentado quando é atraído. Ou seja, você é tentado, e a tentação ela só tem como objetivo a queda, a tentação não tem outro objetivo a não ser a queda. E aqui Tiago está ensinando que cada um é tentado quando acontece a tentação. Quando você é atraído, e é atraído através da nossos órgãos sensitíveis, que estão diretamente relacionados aos nossos desejos, à nossa alma, quando nós somos atraídos e engodados, ou seja, enganados pelos nossos desejos, pela concupiscência, que é os desejos da nossa alma, que é esse desejo desenfreado por bens materiais ou no sentido da sexualidade. Então aqui Tiago ele está dando uma receita, ele está esclarecendo como de fato acontece a vida de pecado e a queda do homem, a tentação, no sentido de ser tentado e cair em tentação, que começa exatamente quando nós somos atraídos. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem sequer se detém no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, porque exatamente quando eu sou atraído, eu sou enganado. Quando eu sou enganado pelos meus desejos, a minha concupiscência, eu vou exatamente cair em tentação. E a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir a Deus que não nos deixa cair em tentação, que a tentação não venha nos induzir. E Tiago está aqui ensinando que para não cairmos em tentação, é necessário que nós tenhamos cuidado para não sermos atraídos e engodados pela concupiscência da nossa mente, da nossa carne, da nossa alma, para que nós venhamos exatamente a praticar, a materializar desejos pecaminosos, seja na aquisição de bens, de coisas materiais, não só bens, mas qualquer coisa material que nos afaste de Deus, ou em relação à impureza sexual. Portanto, é isso que o texto está dizendo, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, ou seja, não é jogar a culpa no outro, você tem que assumir a responsabilidade pelos seus pecados, pela sua culpa. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, depois, quando você é atraído, engodado, enganado pela concupiscência, o que acontece? Havendo a concupiscência concebido, ou seja, o desejo sendo concebido no coração, você sendo enganado e o desejo, a concupiscência, esse desejo brotando no seu coração, o desejo ele dá à luz, ele vai parir o quê? Ele dá à luz o pecado, você começa a gerar o pecado dentro de si. O nosso corpo só comete um pecado porque primeiro ele já foi gerado dentro de nós. Você só prostitui porque o seu coração já se tornou prostituto.
Você adultera, fornica, comete a homossexualidade, etc., rouba, mente, deseja o bem dos outros, engana, faz tudo aquilo que a carne ordena, você só faz isso porque primeiro a concupiscência gerou isso dentro de você. É como se você estivesse grávido ou grávida do pecado. Então, a concupiscência, uma vez sendo gerado, ela concebe, ela fica grávida, ela dá à luz o pecado. E o pecado, então, ele vindo à tona, ele sendo consumado, ou seja, ele sendo praticado, aí sim, agora entra o corpo, que é através do corpo que nós manifestamos os desejos pecaminosos da nossa alma. Então, o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Morte espiritual. É a primeira morte, é estar cortada a relação com Deus. Quando você corta a relação com Deus por meio do pecado, você está morto espiritual. E você estando morto espiritual e morrer fisicamente, estando morto espiritual, você experimenta a segunda morte, que é a morte eterna, que é o lago de fogo, eternamente afastado com Deus. Então, enquanto você está no pecado, morto espiritual, mas o teu corpo está vivo e você está ouvindo a voz de Deus, você tem a oportunidade de se arrepender e permitir que o Espírito Santo te convença para que você volte-se para Deus. Mas não brinque com o pecado, porque o pecado te mata espiritualmente. E você morrendo nesse estado, você morrendo fisicamente, nesse estado de morte espiritual, você estará morto eternamente, sem nenhuma possibilidade de voltar a relacionar-se com Deus, condenado ao lago de fogo, ao inferno eterno. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e de cada um de nós. Portanto, o pecado, a concupiscência concebida da luz do pecado, o pecado sendo gerado, consumado, ele gera então a morte. E aí vem o outro capítulo de Tiago, capítulo 4, o verso de número 13 até o verso 17, que nos diz assim o verso de número 13: Eia agora, vós que dizeis, ou seja, vocês que dizem assim, eia agora, aí Tiago está chamando a atenção. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Tiago fala dos planos do homem e da vontade limitada do homem. Olha, você que diz que vai fazer isso, aquilo, outro, que planeja, que tem vontade de todas as coisas, você deve estar consciente que você pode querer tudo. Você pode ter vontade de forma infinita, porém não se esqueça que há um Senhor acima de tudo. E você deve a Ele a sua vida. E se Ele, num instante, Ele pode tirar o teu fôlego de vida, você depende da permissão dEle para fazer as coisas. Então não haja como se você fosse independente e mesmo tendo uma vontade limitada, como se a materialização da sua vontade não tivesse nenhuma barreira, como se Deus fosse indiferente e você pudesse ser senhor da sua vontade e torná-la possível, porque há um Deus soberano. Então Tiago ele vai chamar a atenção aí, ó, ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ou seja, faremos negócio, ganharemos. Verso 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Louvado seja Deus. Não sabereis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Aí ele vai dizer, ele faz uma pergunta e ele dá a resposta. Que é a vossa vida? Vocês são eternos? O que vocês são, afinal de contas, para fazer tanto planejamento, como se vocês tivessem o controle de tudo?
Ele vai dizer, olha, a vossa vida, que é a vossa vida? É um vapor. É um vapor. Aqui ele colocou a água no seu sentido mais imperceptível, um vapor. Não é no sentido sólido, nem líquido, é um vapor. O que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Isso que é um vapor, isso que é a vossa vida. Ou seja, vocês só têm controle, vocês só têm sob vossa vontade, vocês só têm poder minimamente sobre um instante, um vapor que logo aparece e desvanece. É minimamente ou o máximo de controle que você tem sobre a sua vida é sobre um instante, é sobre um vapor, é sobre um piscar de olho. Então, ao invés de vocês ficarem fazendo plano, que vão para um lugar e para o outro, lá vocês vão passar 1 ano, 2, lá vocês vão negociar, vocês vão ganhar dinheiro, vai contratar trabalhadores, vocês são como um vapor. Vocês, mal, vocês apreendem o instante. Então, como vocês devem comportar diante dessa realidade? Ele está ensinando para os irmãos, para aqueles que planejavam achando que tinha controle sobre a sua vida, e está ensinando para todos nós, para todos aqueles que esse texto entrar em contato. Quem sabe você, nesse momento, não importa a hora do dia que você está ouvindo, ele vai dizer o seguinte, ó, em lugar do que devia dizer, em lugar disso, de dizerem que vocês vão, hoje ou amanhã, vocês irão para tal cidade, lá vocês vão passar 1 ano, vão contratar, vão comprar, vão ganhar dinheiro, em lugar disso, vocês deveriam dizer o seguinte, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha, tem 2 grandes verdades aqui, que nós cristãos, e você que está nos ouvindo, mesmo que você não seja cristão, você deve estar atento. O texto diz aqui que ao invés de fazermos afirmações que nós faremos e aconteceremos, que ao invés disso você deve dizer, se o Senhor quiser. Eu acho isso tão importante, essa condicional, se o Senhor quiser, que isso demonstra o reconhecimento da soberania divina. Nós percebemos, por exemplo, que quando Jesus aqui estava, quando no momento de grande agonia, um momento de muita dor, humanamente falando, se nós formos dizer na atualidade, seria uma espécie de uma depressão. Quando Jesus estava em profunda agonia, lá no Getsêmani, ele pediu, olha Pai, se possível for, se, passa de mim esse cálice. Mas, se essa não for a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina exatamente a orar dessa forma. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então é necessário que nós entendamos que nós não somos senhores da nossa vida. Apesar de você ter uma vontade infinita, essa sua vontade infinita, ela vai se esbarrar com a soberania divina. E Deus, ele não precisa dar satisfação para nós. Você não paga nada, pelo menos ainda, o governo ainda não taxou o oxigênio.
é bem provável que um dia taxe, você não paga nada para respirar. Você não valoriza o oxigênio. Mas você já pensou se por 1 minuto, 2 minutos, colocar no máximo 5 minutos, o oxigênio deixar de existir, deixar de circular, basicamente a humanidade toda morre. E sabe quem comanda a natureza? Quem comanda esse ar gostoso que nós respiramos é Deus. Você pode não chamá-lo de Deus, pode chamar da grande força, o motor imóvel, a grande mente, o nome não vai mudar a realidade do ser em si. Eu não tenho nenhuma dificuldade de chamá-lo de Deus. Se você chama de motor imóvel, para mim não tem problema. Você chama da grande força, não tem problema. A esse ser que você chama assim, eu chamo de Deus. É Ele mesmo. Porém, Deus, a esse ser que eu chamo de Deus, e que você pode chamar de outro nome, o Criador, a causa encausada, o Criador de tudo que existe, é quem comanda tudo, inclusive o oxigênio. Você não paga nada por ele, mas se por 5 minutos ele cortar o oxigênio, você morre. Então você não tem o direito, não deve ter a petulância, a arrogância de fazer planos porque tua vontade não tem fim, esquecendo-se da soberania de Deus. Daí você seria bem mais feliz. Nós cristãos teríamos menos dificuldade, acertaríamos mais na vida e viveríamos mais em paz com Deus e com o próximo, se sempre nós submetêssemos a nossa vontade à vontade de Deus. Deus, se tu quiseres. Inclusive você que está passando por um momento de enfermidade, se Deus quiser, Ele pode te curar. Deus é um Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se for a vontade de Deus, você pode ser curado agora, ser curado agora em nome de Jesus. Mas se for essa a vontade de Deus, se for esse o propósito de Deus para a tua vida, mas nunca esqueça que o Senhor Deus, Ele é soberano. Quer você queira, quer não, quer acredite em Deus ou não, Deus é o Senhor da história. Ele fez a terra e entregou aos homens, mas em momento algum Deus perdeu o controle. Ele deixou de ser o Senhor da criação. Ele é um Deus soberano e é necessário que você preste continência a Ele. Então, ao invés de fazer os seus planos, diga se o Senhor quiser. E ainda tem mais uma coisa, Tiago coloca, não é só se o Senhor quiser, é se vivermos. Porque você pode ter possibilidade de fazer alguma coisa, mas quem é que sustenta a tua vida? Ah, não, eu quero que tu consiga tal emprego. Ah, já arrumei o emprego, Deus quis, tenho o emprego garantido, começo amanhã. Porque já arrumei o emprego, Deus permitiu, já arrumei o emprego está certo para amanhã. Mas quem é que garante que amanhã você vai estar vivo? Quem é que me garante que eu vou terminar essa gravação? Eu não tenho garantia nenhuma. Eu posso morrer antes de terminar de fazer essa gravação. Tudo pode acontecer. Então aqui o texto ele está dizendo, olha, ao invés de dizerem isso, diga então, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo, segundo a vontade de Deus e se estivermos vivos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Aí na sequência, o verso 16: mas agora vós vos gloriais em vossas presunções, em vossas pretensões, em vossas arrogâncias, vocês gloriais. Toda glória tal, toda arrogância como esta, é maligna, é diabólica, porque vocês ignoram a soberania de Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ou seja, aquele que sabe lá no seu íntimo, porque o Espírito de Deus fala, e aqui mais especificamente com o cristão, aquele que sabe que há uma luta entre a alma e o Espírito Santo, que está conduzindo o nosso espírito para fazer a vontade de Deus. E o nosso espírito sabe o que é certo, que o Espírito Santo já o convenceu. Mas se você não faz o que é certo, você comete pecado e você é responsabilizado diante de Deus. Dura e boa é esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, vamos agora ler a lição, ver o que o comentarista da lição nos apresenta. Já passamos aí 50 minutos. Vamos agora ver aí o que a lição nos apresenta. Estou aqui experimentando aqui uma fase de melhoramento no programa que eu estou usando e pretendo implementar aqui. Eu espero que eu não esteja perdendo a minha gravação, mas vamos aqui na sequência. Comentário e introdução da lição. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, que é o intelecto e a sensibilidade. O intelecto é exatamente a razão, sensibilidade fala dos sentimentos, das emoções. Vimos a relação entre o que pensamos e o que sentimos, entre o intelecto e os nossos sentimentos. E como os pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. É bem interessante, porque nós falamos sobre o intelecto do homem, que é a razão, essa parte intelectiva, falamos sobre as emoções, os sentimentos, e como isso, e a lição agora propõe, ela vai mostrar como isso influencia a nossa vontade e as nossas decisões. Então você tem sensações, você tem sentimentos, você tem uma razão para poder deliberar, e tudo isso vai influenciar a tua vontade, que é o tema de hoje. E essa vontade, por sua vez, ela vai se materializar nas suas decisões. Olha, eu tenho vontade, estou no nível da vontade, eu quero fazer isso. Só há um passo que te separa da materialização, que é exatamente a decisão, que é aí onde entra o teu corpo, a tua ação. Portanto, mente, sensibilidade, aí emoções, sentimento, tudo isso interfere na sua vontade, que por sua vez vai te levar a tomar decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor um mesmo fenômeno, na experiência humana. Ou seja, quando você pratica uma ação, quando você age, isso faz parte de um fenômeno mais complexo, que surge de uma emoção, um sentimento, de um ato de deliberar, intelecto, de uma vontade, de uma decisão. Então é algo bem mais complexo este fenômeno, e às vezes nós não meditamos nisso, achamos que nós fazemos as coisas de forma automática. Nada é automático. Tudo que você faz é resultado de um processo complexo de emoções, sentimentos, intelecto, vontade, decisão para a
materialização. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nessa lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade, já falamos aqui um pouco. Primeiro tópico: vontade, motivação e ação. Subtópico 1, conceito de vontade. Vontade é volição ou vontade, que é a capacidade humana de desejar. Então a vontade é um desejo, é um querer, é um almejar, é um escolher, e a vontade também consiste no ato da sua aplicação, que é o ato do agir, da realização, também está ligado à vontade. Seria o último passo da vontade, seria a ação. Pode ser entendida também como uma motivação. A vontade é uma motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação. A via de consequência é a ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente a nossa vontade. Então aqui é bem interessante que sem desejo ou vontade não há motivação. A via de sequência é a ação. Nesse sentido amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando a vontade ela pode se manifestar, mesmo quando não era aquilo que necessariamente você originalmente queria, mas de outrem, se ela aderirmos voluntariamente. Você pode fazer algo que não é a tua vontade, por exemplo, mas que é a vontade de outro. Por exemplo, a vontade do inimigo, a vontade de um amigo, de um chefe, de alguém. Então, às vezes, você pode ter uma vontade original e essa vontade, ela ser convencida, você ser levado a fazer a vontade do outro, que não é a sua própria vontade, mas, em última instância, você, vamos dizer assim, é a sua vontade sendo suplantada pela vontade do outro, mas não deixa de ser uma impotência, uma vontade, por mais paradoxal que pareça. A conversão é um exemplo de mudança da vontade humana por meio do arrependimento. Bem, a conversão é um exemplo disso, porque a nossa inclinação é para o pecado, é para o mal. Mas o Espírito Santo trabalha no nosso espírito e luta contra a vontade da nossa alma, para nós fazermos a vontade do Espírito Santo que convenceu o nosso espírito, e agora a vontade do nosso espírito é a vontade do Espírito Santo. Então a conversão é um exemplo disso, de fazermos uma vontade que não é necessariamente a vontade da nossa alma, da nossa natureza pecaminosa. Um bom exemplo. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento, que é essa conversão, desse voltar atrás. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Essa é a radiografia, esse é o estado, essa é a referência do verdadeiro cristão, alguém que anda na contramão da sua vontade. Renuncia a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Como diz a poesia cristã: toma já o meu querer e faça o teu, ó Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É o livre-arbítrio funcionando, o livre-arbítrio sendo direcionado pela vontade de Deus. Do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento. E é um pensamento. Pensamento é só um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Aí agora já complicou um pouco mais. Um pensamento pode ser só um pensamento, mas um pensamento ele pode ter ou não relação com um sentimento e um desejo. Daí nós temos que estar totalmente alinhados ao Espírito Santo, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus,
para que os nossos sentimentos e desejos sejam os desejos de Deus e não os nossos desejos. Mas é possível um pensamento estar totalmente desvinculado com aquilo que você sente ou com aquilo que você deseja, porque os pensamentos podem povoar a nossa mente. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Eu posso pensar numa viagem e isso não me trazer nenhum sentimento, nenhuma emoção. Eu posso pensar sem me emocionar ao pensar nessa viagem. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Aí é um pensamento envolvido pela emoção. E esse desejo pode nos motivar a comprar uma passagem, a repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Pensamento, sentimento, desejo e ação estão alinhados. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, até ser enganada. Ela refletiu, pensou, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus, Gênesis 5, 3, 5, certamente sentiu alguma emoção ao imaginar ser igual a Deus. Ela sentiu alguma emoção bateu no seu coração. O próximo passo foi a manifestação do desejo. Esse sentimento levou a um desejo, que por sua vez levou a ação, que foi tomar e comer do fruto, e aí gerou o pecado. Fraqueza de vontade. Adão é o terceiro subtópico. O que seria então a fraqueza de vontade? Adão pecou sem ser enganado. Aqui é uma afirmação do comentarista, eu não concordo. Mas ele diz o seguinte: uma fraqueza de vontade. Ou seja, é como se Adão fizesse algo contra a sua vontade. Foi a vontade da sua esposa? Sim. Ele não teve vontade também de comer daquele fruto? Eu creio que teve. Mas aqui o comentarista diz que Adão pecou sem ser enganado. Ele não foi enganado, quem foi enganado foi Eva, mas ele pecou para fazer a vontade da mulher. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O seu entendimento, segundo o comentarista, quanto aos males que aquela árvore poderia trazer, não foi alterado, mas ele seguiu a vontade da mulher. Eu não penso assim. Eu penso que ele entendeu diferente, que Deus estava escondendo alguma coisa dele. É assim que eu penso. Eu não concordo com o comentarista. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Não creio que só na vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva. Ou seja, aqui o comentarista está jogando a culpa toda em Eva, que lhe deu do fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências? Se acontece, acontece. Mas você tem que ser responsabilizado. Ah, não, mas eu não queria, mas porque meu chefe pediu, minha esposa, e aí, para não contrariar, não. Você tem livre-arbítrio, você tem o poder de escolha. Você não é um robô, você não é um autômato. Não jogue a culpa em outro. Às vezes eu entendo que a gente faz algo que a gente não quer. Entendo, sim. Não era nem nossa vontade, mas nós fizemos. Mas uma vez que fizemos, nós vendemos nossa vontade, trocamos nossa vontade pela vontade do outro, e essa sim será diante de Deus registrada como a nossa vontade. Foi o que Adão fez. Se ele fez para cumprir a vontade de Eva, essa foi a vontade dele, desobedecer a Deus, pecar contra Deus. Consciente ou inconsciente, mas ele estava usando do livre-arbítrio. Pecou sim, pecou contra Deus. E eu creio que foi enganado assim como Eva.
e pecou contra a vontade de Deus. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências, da violação de uma restrição alimentar, que a gente faz, desde a violação de um alimento. Você sabe que não pode comer. Às vezes você come e isso vai te levar para um hospital e leva muitos até a morte. Quantos não fazem isso? Sabe que não pode comer açúcar, vai lá e come. Não pode beber álcool, mas vai lá e bebe. Então aqui o comentarista ele coloca da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. Muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. Aqui colocando a razão no sentido positivo, segundo Descartes, segundo alguns filósofos, se o homem ele ouvisse a voz da razão, ele nunca erraria. Mas é claro que o bem filosófico é mais um bem formal do que um bem moral. Mas aqui o texto, ele vai exatamente dizer isso. Muitas das vezes nós, desde a violação de uma conduta alimentar até algo mais grave que nós fazemos, o desejo fala mais alto do que a razão, do que o bom senso. E pagamos um preço muito caro. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista, afastada de Deus, viver pelo prazer. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Louvado seja Deus. Tópico 2, desejos. Falamos sobre vontade, agora desejos da escravidão à redenção. Desejo que nos levou à escravidão do pecado, mas Cristo que nos redime. A experiência no deserto, ou do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação no deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. O povo no deserto pecou contra Deus, murmurou, fizeram um bezerro de ouro, rebelaram-se contra Deus. Temos aí o exemplo de líderes como Datã e Abirão, que se juntaram a Corá e se rebelaram contra Arão e Moisés, e na verdade se rebelaram contra Deus. E aí Salmo 106, verso 14 e 15, é que a lição apresenta, que Deus deixaram-se levar pela cobiça no deserto, mas tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez o desejo, mas definhou a alma. E diz que estes aqui, eles tiveram um fim terrível. Diz que a terra se abriu e eles, com as suas famílias e seus bens, foram engolidos vivos. Está aqui o texto, bastante interessante, Salmo de número 106, verso de número 14 a seguir, diz: dominados pela gula do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. E é claro, aqui o contexto lá também dessa passagem vai falar exatamente sobre o fim também de Corá, ali na história ali do êxito, na história ali no deserto. Então temos aí a experiência da rebelião no deserto, que Deus satisfez os desejos dele, porém a sua alma, a alma deles fora definhada. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão,
Lembravam-se das comidas do Egito e se deixaram dominar por seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. Isso tudo influenciado por Datã, Abirão e Corá. Também tiveram um papel decisivo na perdição do povo. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto por causa do pecado, por causa da rebelião. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Aí está o exemplo. Subtópico 2. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continuou na era cristã com uma diferença fundamental. Continuamos com desejos pecaminosos? Sim. O homem continua o mesmo, desejos, mas temos a redenção. Agora, na era cristã, ou com a morte, com a redenção em Cristo Jesus, temos uma diferença. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Louvado seja Deus. Contudo, enquanto estivermos nesse corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito Santo. Diariamente você tem que decidir de que lado você quer estar. Crucificado com Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, ou seguindo os desejos da tua alma, da tua vontade. Você tem que decidir. Todo cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, vocês não façais a vontade de Deus que está habitando no vosso espírito enquanto cristãos. A carne, sarx, que é esse termo que se refere à carne, quer dizer natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. O desejo da alma são contrários ao desejo do Espírito Santo, que habita no nosso espírito. São contrários ao desejo do Espírito. Isso aqui é bem interessante. Vê-se, então, em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir em satisfazer os desejos da carne ou da alma, que são pecaminosos, ou atentar à voz do Espírito Santo e viver segundo a sua direção. Louvado seja Deus. Subtópico 3. A decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito Santo, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito, porque somos guiados pelo Espírito. Isso é resultado de sua nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas, pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne, da nossa velha natureza, que deve estar crucificada com Cristo. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o último tópico da lição, o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro subtópico, atração e engano. Tiago, nós já lemos, 14 e 15, trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, epitumia, com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência.
A faculdade da vontade é retratada nesse texto como um elemento de comunicação interna. A vontade como esse elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão. O mau desejo afeta a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. É o engano, o erro, como Eva e Adão foram enganados. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, os maus desejos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu desejo, quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna mais intenso ainda. Você deseja algo, você encontrou aquilo que você desejava, aí o desafio ainda é maior. Isso é bem prático para todos. Se não for rejeitado esse desejo, não descansará até convencer, derrubando as barreiras da concupiscência, tudo aquilo que separa o desejo do ato, se ele não for superado. Depois de havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a queda, gera a morte, como nós já vimos. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazermos a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Vigilância é a dependência do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da prudência, do discernimento, e a oração é entrando em contato com Deus, para falar com Deus e ouvir também as orientações de Deus e derramar nossas queixas, as nossas fraquezas diante do Senhor. Conclusão: apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. O desejo não é apenas negativo, também há bons desejos, desde que eles sejam guiados pela vontade de Deus. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, quando o nosso desejo é guiado por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Eu não estaria onde estou hoje se eu não desejasse. Fazer a obra de Deus deve ser um desejo que arda no nosso coração. Fazer a vontade de Deus, amar o próximo, ajudar o outro. Isso é um desejo. E um bom desejo. E que Deus se interessa por ele. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independente da fase da vida. Você não ter motivação, não ter ânimo, não ter entusiasmo, isso é horrível. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, de enfermidade, de desemprego, de problema na família, mas peça a Deus que renove o teu ânimo, o teu desejo, a vontade de viver, a vontade de lutar, mesmo diante do impossível, mesmo diante de uma enfermidade. Não se entregue. Você, quem sabe, recebeu um diagnóstico, entendeu? Aí, de uma doença incurável, a notícia da perda de um emprego, da perda de um familiar, de um filho que está distante do caminho do Senhor. Talvez com vários motivos para você não sorrir, não dar mais um passo à frente, entrar aí num estado de depressão. Não perca a motivação. Peça a Deus que renove a tua motivação, os teus projetos, os teus planos, que a vontade dele seja implantada em nós, que nós não deixemos de sonhar, mas que nós sonhemos os sonhos de Deus. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus ele fale e continue falando profundamente ao teu coração, e
que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.